Então, por isso também soma-se a minha tese de que possamos estar diante de uma semana um pouco mais otimista na semana que vem. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço que discutimos o que aconteceu nos mercados e tentamos projetar o que tem de mais importante para a próxima semana. E já entrando no que tem de importante, quero fazer um convite muito especial para vocês. Segunda-feira, a partir das 18 horas, vou estar com o meu sócio Ricardo Karsten, de um empreendimento que a gente tem nos Estados Unidos para investimentos imobiliários. Já fiz uma live com o Ricardo aqui recentemente, falando de um modelo de vacation homes, como se pode comprar casas financiadas, colocar para alugar e pagar essa casa com o próprio resultado dos aluguéis. E agora a gente vai trazer um outro enfoque, que é o mercado de construção civil e o tamanho dessa oportunidade que hoje está aparecendo para nós de diversificação e internacionalização de capital. Inclusive com possibilidades de ganhos bem interessantes, possivelmente superiores a 20% ao ano. A gente vai detalhar isso tudo para vocês na segunda-feira, acho que vai valer bastante a pena. Vai ser aqui pelo YouTube. Vou colocar o link de inscrição aqui na descrição para vocês. E, obviamente, quem já é nosso inscrito vai receber a notificação do próprio YouTube ou esteja aqui às 18 horas ao vivo, que estaremos aqui para mostrar detalhadamente o tamanho dessa oportunidade. Então, segunda-feira, 18 horas, vamos falar sobre o mercado imobiliário americano, especialmente sobre construções. Beleza? Muito bem, e o que aconteceu de bom ou de ruim essa semana? Eu tinha comentado que tínhamos a possibilidade aí de termos um repique, deixa eu colocar já o gráfico do índice Bovespa aqui para darmos uma olhada. A semana realmente abriu subindo. Chegou a testar aqui a região dos 102 mil pontos, mas a partir especialmente de uma visão de preocupação fiscal, com a possibilidade de furarmos em 42 bilhões o teto de gasto, com esse monte de pacote que está se fazendo, voltado à questão do gás, dos combustíveis, baixa de ICMS, compensação para os estados. Então, esse arcabouço todo de dinheiro necessário para cobrir todos esses gastos traz, obviamente, a preocupação fiscal, traz um temor para os mercados e começou a pressão vendedora novamente. E especialmente ontem e hoje chegamos a marcar nova mínima, levemente, logo no início do pregão, mas agora no final, até impulsionados por algumas notícias boas que vieram lá do exterior, nosso mercado se recuperou, fechou em alta, a semana fechou em alta, levemente em alta, deixa eu colocar aqui o gráfico semanal. Então, nós temos aqui uma leve, mas assim, leve, quase no 0 a 0. Mas o importante é que deixa esse sinal, um fundo duplo, um candlezinho de reversão, o que me passa a impressão que estamos diante da possibilidade de mais um repique na próxima semana. Tivemos esse pequeno repique na semana vigente e eu já estou visualizando a possibilidade de um repique. Já vou mostrar os gráficos lá de fora para vocês também, para que a gente consiga visualizar isso também. Outra coisa importante, eu venho chamando a atenção em relação ao índice de forças. Estávamos num suporte e quando eu visualizo esse formato de movimento, é o que a gente chama de divergência de alta. Ou seja, os preços chegam a marcar fundo, mas o indicador não. Isso aqui pode sim antecipar o repique, esse que eu me refiro, com alvo novamente lá na faixa dos seus 102, 103, até quem sabe um pouquinho mais. Eu acredito que no limite até 104 mil pontos poderíamos esperar, quem sabe, uma movimentação positiva na próxima semana. E quando eu olho para o dólar também iniciou a semana conforme eu tinha esperado, oferecendo uma correção dentro daquele limite ou daquela faixa de preços de resistência. Mas no pregão de hoje, especificamente, ela furou esse teto e foi testar lá muito próximo de 5,39. Aqui eu quero só chamar a atenção de vocês em relação ao numeral, né? Que como trocou, nós estamos diante, sempre no último dia troca o dólar futuro, e ele embute ainda uma taxa de carrego, ele saiu de 5,23 para 5,29 dentro da mesma relação.
Então, a gente olha aqui, parece que é 5,30, na semana passada era 5,23, em função do carrego, mas à medida que cada dia passa, a taxa de juros vai encurtando e o preço da moeda ela vai ajustando no gráfico também. Então, esse aqui é o dólar futuro. Só para fazer um disclaimer aqui, porque quando a gente olha aqui, pô, mas era 5,20, agora está 5,30. Não, é em função da troca ontem do índice. E ontem nós tivemos, né, foi fechamento de mês, fechamento de trimestre e semestre, né? Então, foi um dia 30 de junho bastante explosivo e onde os fundos muitas vezes são obrigados a fazer trocas, tentar uma última cartada de performance, porque é ali que determina muitas vezes o ganho do gestor, né, ou de toda a equipe de gestão dos fundos. Então, ontem foi um dia bastante interessante e bastante importante. Da mesma forma, né, me chamou bastante atenção o comportamento do DI 24, que na esteira da questão fiscal chegou a extrapolar, né, foi a 13,63, mas nos últimos 3 pregões voltou a ajustar-se e vem fechar basicamente alinhado ao que se espera do mercado, né? A taxa de juros ficar flat nessa faixa aí de 13,5 ou até no máximo 13,75. Então o mercado ele vem se acomodando em cima dessas taxas e conforme eu também já tinha mostrado para vocês, acho que há 2 semanas atrás, a oportunidade nas NTNBs para marcação a mercado, com taxas aí acima de 5,5 a 55, próximo de 6. Isso pode efetivamente trazer oportunidades de ganho de ágio daqui a 1 ano e meio, 2 anos, quando a curva voltar a descer. E é o que mostra aqui o gráfico do índice futuro do DI para nós também. E o que está acontecendo lá no mercado americano essa semana? Então, vou colocar aqui o gráfico do S&P. S&P também sofreu uma correção e no dia de hoje teve uma procura bastante expressiva por títulos longos do mercado americano, inclusive fechando a taxa, voltou a fechar abaixo de 3. Isso é bom para o mercado de renda variável. Não marcamos nova mínima e fechou também com uma figurinha de reversão. A figura deixada aqui no gráfico da S&P, ela é mais legal ainda do que a gente viu no Ibovespa. Porque quando não marca novo fundo e deixa uma figura de reversão, a gente pode estar diante da formação de um pivô. E se formarmos um pivô, a chance do alvo ser superior é maior. Vamos dar uma olhadinha aqui o que aconteceu com a Nasdaq. Muito parecida a figura, ou seja, o comportamento dos ativos de risco de uma forma geral ficaram bastante parecidos. E lá na Europa, também com uma pressão vendedora muito forte durante a semana toda, também fechou com uma figurinha de reversão. E só para conferir o índice de medo, ele piorou um pouquinho durante a semana e hoje fecha quase montando um pivô de baixa, também antecipando a possibilidade da melhora para a semana que vem. Então, corroborando com a minha tese de que talvez tenhamos a continuidade, mais um repique, tanto no mercado americano, tanto no mercado europeu, e, por consequência, aqui no nosso mercado brasileiro também. E o que a gente precisa ficar atento, na minha visão? Continuamos ainda com a questão fiscal aqui no Brasil, sendo o principal guidance para a gente ficar ligado, né? Então, essas negociações que estão ocorrendo com todas as benesses que os parlamentares e o executivo estão tentando colocar, e à medida que o mercado vai mastigando esse processo todo, vai entendendo quais são as consequências, as coisas também vão se ajustando. Então, quando olhamos para o quadro de uma forma geral, não houve uma alteração muito grande da semana anterior para essa, então, por isso também soma-se a minha tese de que possamos estar diante de uma semana um pouco mais otimista na semana que vem. Então, permaneça otimista e lembrando que na segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, 4 de julho. Eu até brincava com a turma aqui da mentoria, eu achei que o feriado fosse em função de ser véspera do meu aniversário, que é 5 de julho, mas depois descobri que não tem nada a ver, né? Eu nascido em 5 de julho, a independência americana é em 4 de julho. Brincadeiras à parte. Mas então a gente tem que tomar um certo cuidado com a questão da liquidez, né? Normalmente os mercados costumam ficar um pouquinho mais flat quando o principal mercado do mundo não está operando. E
Na outra semana, na semana que vem, eu já falei para vocês, teremos na segunda-feira a minha live sobre o mercado imobiliário americano. E na outra semana, na terça-feira, o Júlio vai fazer uma live sobre BMF. Então ele vai mostrar para vocês algumas características desse mercado e vai ensinar como operar, especialmente dólar futuro e índice futuro. Então, estamos aí com um cronograma de lives bastante intenso. A semana tivemos o Marco Saravalho. Está gravado aqui no canal do YouTube para vocês, para quem não pôde participar. Foi uma live muito, muito interessante. Quem participou sabe disso. E se você não viu, é só procurar o vídeo aqui no canal e aproveita para ver a gravação. Muito bem, pessoal. Desejo a todos um ótimo final de semana. Se gostaram, dão o seu like, assinem aqui os nossos canais. E quero vê-los segunda-feira, às 18 horas, na nossa live e depois nos nossos próximos vídeos. Até lá!